Olá, amigos, tudo bem? Eu estou vindo aqui fazer a prova prática de orientação a objetos. Aí eu vou implementar o código junto. E, bom, é isso, né? Vamos lá, né? Ver o diagrama. Bom, o diagrama basicamente ele vai dizer, né, as relações e quais classes que a gente tem que ter, quais atributos que eles têm, quais métodos. E a gente vai implementar tudo isso daí. Aí as relações básicas que a gente vai ter que implementar, então do funcionário e endereço, endereço com a cidade com o estado, vendedor gerente, eles eram funcionário, vendedor equipe de venda. E a gente vai ter que imprimir esses dados, né, os atributos de vendedor e de um gerente. É isso que a gente vai precisar fazer, certo? Então, o enunciado ele é bem simples. Então a gente vai para a implementação. Eu vou ter que ficar olhando lá que está no celular com todos os atributos para eu não, não me perder. Vamos lá. Cadê? Aqui. Bom, a gente vai começar implementando o estado, que ele é um dos mais simples também. E a gente vai precisar dele para a cidade. E a cidade a gente precisa do endereço, para o endereço. Então a gente tem que começar lá de baixo nessa cadeia de composição. Bom, o estado ele vai ter o nome e a sigla. Então a gente só precisa fazer isso. Eles são do tipo string. A questão é que eles são privados, né? Por quê? Porque lá no nosso diagrama a gente tem um menos, né? Então é menos nome. Isso quer dizer que é um atributo privado. E daí como que a gente vai fazer para acessar esses atributos? A gente vai ter que usar os atributos, o getter e setter, para a gente poder fazer modificações neles. Então, aqui no NetBeans, eu tenho como implementar aqui, só apertando Alt e Insert, eu consigo implementar eles rapidão. Acho que no Eclipse também dá para fazer isso, eu não manjo muito do Eclipse. A gente vai fazer isso para todas as outras classes. Bom, depois a gente vai para a cidade, e na cidade a gente vai ter os atributos nome e estado, o nome, que é string, e o estado. Então, o estado do tipo estado. E ambos são privados também. Então, a gente precisa dizer que é private. Certo? Então, mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai fazer os getters e setters, né? Tanto do estado quanto do nome. Então, aqui o get ele vai retornar o nome, né? O get do nome e o set nome ele define o nome. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida com getter e setter, só me fala que daí eu explico mais detalhadamente. Mas é isso, está pronta a cidade também. Aí a gente vai para o endereço. O endereço ele vai ter a rua, então uma string rua, o bairro e o CEP. Todos eles são private. E a gente vai ter também o número, que é um private int, o número, né, o número da casa. E a gente vai ter a cidade, né, uma private cidade, certo? Mesma coisa. E daí a gente só vai... Aí é as tecnologia. Muita tecnologia. Aí a gente só vai precisar inserir os getters e setters também, que ele faz automaticamente. Então aqui a gente já tem o endereço pronto. Agora a gente vai para o funcionário. O funcionário, ele vai ter o quê? Ele vai ter o nome, que é uma string privada, é tudo private, né? O nome, a gente vai ter o CPF também de string. Aí a gente vai ter o nascimento, que é um date. Opa, já tá fazendo errado. É um date, né? E aqui ele vai reclamar, porque o que é date? Ele não sabe, então a gente vai ter que importar. E aqui a gente tem que importar esse daqui, java.util.date. O java.sql.date é outro, ele não vai atender o nosso problema aqui. Então tem que importar esse daqui. E a gente vai ter também o endereço, justamente. Private, endereço, opa, é com maiúsculo, né? Endereço. Então teremos nosso endereço aqui, certo? Então, tá pronto o funcionário também. Bom, aqui, na minha opinião, o funcionário ele é uma classe abstrata. Por quê? Porque você não vai ter um funcionário que ele não seja um vendedor ou que ele não seja um gerente. Ele vai ter que ser um ou outro.
Então, o funcionário ele é só uma classe base para tanto um vendedor quanto um gerente. Mas a gente não vai ter um funcionário que não seja nenhum nem outro. Então, na minha opinião, ele é uma classe abstrata. Mas como aqui não fica explícito isso, eu não vou colocar ele como uma classe abstrata, certo? Então, eu só vou deixar assim. E a gente vai implementar os getters e setters, certo? Beleza. Bom, aí a gente normalmente iria para o gerente ou para o vendedor. Só que a equipe venda, ela faz parte do vendedor. Então a gente precisa implementar ela antes. Porque que nem no caso do Date, o NetBeans, por exemplo, tanto Eclipse também, eles vão reclamar porque não existe essa classe. Como que você quer criar um atributo de uma classe que não existe? Então primeiro você tem que criar essa classe e depois você cria a classe que depende dela, né? Então você cria primeiro a equipe venda e depois o vendedor. Você cria primeiro o processador e depois o computador. Seria essa a lógica. Então aqui a gente tem que a equipe venda, ela private string, só tem esse atributo nome. E aqui a gente implementa os seus getters e setters também, né? Bom, agora a gente vai para o vendedor, né? Depois da equipe venda. E a gente vai implementar a equipe venda, né? Justamente. Então, é um private equipe venda. E a gente vai fazer aqui a equipe, né? Certo. A gente criou a equipe. E a gente vai ter que fazer o salário. Bom, o correto seria a gente criar um atributo salário aqui, né? Porém, como aqui não ficou explícito se o vendedor tem esse atributo salário, na minha interpretação, só precisaria de um método, né? Então a gente poderia só criar um public void get salário, né? E a gente vai retornar um valor fixo. Então a gente vai retornar sempre 2000. 2000f porque é um float. Não é public void, né? Public float. Então a gente vai retornar sempre 2000. Então todo vendedor que a gente criar, ele vai ter o salário de 2000, certo? E aqui a gente vai implementar também, né, os getters e setters do vendedor. Então a equipe venda, então a gente tem o get equipe venda e o set equipe venda, certo? Bom, e a gente vai para o gerente, e o gerente é a mesma coisa. Então a gente vem aqui, ele não tem nada, então a gente vai public void float get salário, certo? E daí a gente vai retornar aqui, vamos supor que o gerente ele ganhe 9.000, certo? Salário bom para um gerente. E aí a gente já implementou todos os métodos, todos os atributos. E a gente já implementou quase todas as relações. O estado compõe a cidade. E a gente estabeleceu isso por isso daqui. Então, o estado compõe a cidade. Então, é um atributo da cidade. Isso vai denotar a relação de composição. O endereço é composto pela cidade, né? Então, tem o atributo cidade, do tipo cidade. Então, a gente já estabeleceu a relação de composição. E o funcionário é composto pelo endereço. Então, o endereço, ele compõe, ele faz parte do funcionário. Só que a gente ainda tem a relação de herança. O gerente e o vendedor herdam o funcionário. E como que a gente vai estabelecer isso? A gente só escreve extends. Então, extends funcionário, né? E para o vendedor, a mesma coisa. Extends funcionário. Certo? Então, toda essa parte já está pronta. E agora, tanto o vendedor quanto o gerente vão ter todos os atributos e métodos que o funcionário também tem. É isso que a relação de herança estabelece. A gente herda, a gente fica com tudo, né? É como herança na vida real. Se uma pessoa herda os bens de outra, ela tem todos os bens que era daquela pessoa. Então, o gerente vai ter todos os atributos e métodos que é do funcionário, assim como o vendedor. Certo? Aqui a gente terminou toda a primeira parte, né, de criar as classes, etc. Mas ainda falta com que a gente crie um método main, né? Esse método main a gente vai ter que imprimir, né? Então a gente vai criar instâncias e imprimir tudo. Então a gente vem aqui, cria um main, certo?
E nesse main, a gente vai ter que fazer o public static void main, porque ele é um main. Então agora eu vou copiar e colar o código, né, porque é uma coisa bem simples, mas eu vou explicar, né, só para não demorar muito aqui escrevendo o código. E aqui eu estou colando, ele já vai pedir para eu importar, não sei se está aparecendo na tela de vocês, acho que não. Mas aqui eu já importo automaticamente o simple date format e o date e o parse exceptions, porque eu uso tudo isso daqui. Bom, aqui eu tenho um throws parse exception que eu preciso, né, que eu coloquei aqui, porque ele pode ser que tenha um erro na formatação da data. Por exemplo, alguém pode colocar um mês 15 e daí ele tem que levantar esse erro. Bom, como que a gente faz com a data, né, que é o maior problema? Eu criei aqui um formatador, né, então a gente pega o simple date format, que é uma classe, e a gente instancia aqui no formatador, que vai formatar datas desse tipo, dia, mês e ano. Então, eu vou criar várias datas nesse formato, dia, mês e ano. Então, que nem aqui, 30 de julho de 2004, é uma data, né? Então, ele vai formatar e converter essa string, né, um texto, em uma data. Então, vira do tipo date. Essa que é a ideia, certo? Então, é bem simples. É só isso que a gente precisa fazer. O que a gente faz no main? A gente vai criar instâncias de vendedor, de venda, endereço, cidade, estado, gerente, e a gente vai definindo. Então, definir o nome, a data de nascimento, o estado, né, o nome do estado, a sigla do estado, qual que é o estado. Então, a gente só vai dando set. Então, só isso, né? É isso no código. Se alguém tiver dúvida, daí pode me pedir que eu posso explicar mais detalhadamente. O código eu vou deixar na descrição para vocês, e daí vocês podem conferir com mais detalhe. Mas é bem isso, isso daqui repete por 100 linhas, certo? E agora vamos executar, né? Com certeza vai dar tudo certo, porque já deu errado, então eu já sei que dessa vez vai dar certo. Mas pera lá, não deu certo. Por quê? Porque o vendedor mostrou isso daqui, ó. Não era para mostrar nome, CPF dele. Como assim? Não, tá errado isso daqui. Vamos ver, o que eu estou imprimindo? Eu estou imprimindo, eu criei o vendedor, e aqui no meu system.out, eu estou imprimindo o vendedor. Não é para mostrar os atributos do vendedor? Por que está mostrando aquele código? Bom, aquele código é o identificador do objeto. Então, cada objeto vai ter um identificador para que para que o compilador reconheça essas coisas. E quando a gente imprime um objeto, vai imprimir esse código. Só que a gente não quer que imprima esse código. A gente quer que imprima o nome, o CPF, o CEP, o endereço completo do cara, enfim. Não é o que a gente quer. Para resolver isso, a gente pode ou vir aqui e fazer vários sysout, né? Vendedor v1.get nome. Poderíamos fazer isso. Só que isso não é tão charmoso, eu acho que é o termo correto. Tão charmoso, claro, tem questões aí de programação, de reaproveitar código, mas quanto a gente pode vir aqui na classe, e a gente tem um método especial, e aqui, no caso do NetBeans, eu posso só gerar ele, que é o toString. Agora, quando a gente for imprimir o vendedor, ele não vai imprimir aquele código, ele vai imprimir vendedor, equipe, certo? Agora vamos executar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o que aconteceu? A gente imprimiu vendedor, equipe, só que a equipe imprimiu um código. Por quê? Porque equipe também é um objeto, né? Também é uma instância de uma classe. Então, como a gente não definiu o que uma equipe vai imprimir o código dela. Então, por isso que a gente vai fazer isso para todas as classes. Então, a gente vai fazendo o toString delas. A gente não precisa nem, sabe? A gente pode vir aqui no gerente, etc. E a gente vai fazendo isso. E uma coisa muito mais legal é que a gente pode modificar esse toString da forma que a gente quiser. Então, a gente pode colocar aqui que o vendedor, ele vai ter, e a gente vai ter que informar todas as características dele. Então, a gente vai ter que vir aqui, e falar assim, ele vai ter um salário, né?
E daí a gente vem aqui e coloca this.get salário, né? Então ele vai mostrar o salário. E daí a gente vai fazer isso para o nome, para o CEP, para o CPF. E eu vou fazer isso agora, né? Não vai demorar nada para vocês. Então aqui eu já estabeleci, então aqui tem o toString da equipe venda, do vendedor. Aqui eu fiz algumas coisas mais diferentes, né? Então fiz um texto, né? Para um TXT, pode ser qualquer nome. Uma variável tipo string, e daí o vendedor, aí esse /n para pular linha, né? Então daí o vendedor, e daí ele vai imprimir o nome, data de nascimento, CPF, endereço. Mesma coisa para o gerente, aí eu fiz para o endereço, fiz para a cidade e fiz para o estado. Agora, se a gente executar, para funcionar, né? Se der tudo certo. Então aqui a gente tem, a gente vai ter o vendedor, e daí a gente tem aqui nome, Josevaldo, data de nascimento, ele imprimiu nesse formato, não tem problema, né? Eu imprimi como um date mesmo. Então aqui, ele nasceu numa quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2001. Aí aqui o CPF dele, o endereço, então aqui no endereço vai mostrar a rua, o bairro, o CEP, o número, vai mostrar a cidade. Da cidade tem que mostrar o nome, o estado. Do estado tem que mostrar o nome e a sigla. Então só fazendo o toString a gente vai conseguindo concatenar o que cada objeto precisa imprimir. Aqui o salário dele e a equipe, que tem que mostrar o nome, né? E daqui a gente tem o gerente, que vai fazer a mesma coisa. E aqui a gente vai ter o nome, né, o Francisco, né, também o outro vendedor, e todas as informações. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer, e a gente consegue resolver o problema, certo? Eu espero que tenha... Olha, já vou até trocar. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, que tenha ajudado vocês. Olha, meu cabelo tá complicado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu fui um pouco mais rápido, para não ficar tão extenso o vídeo, pode me pedir, eu posso explicar. Não garanto que se eu mandar um áudio vai ser de menos de 10 minutos, porém, brincadeira, eu não faço isso. Podem pedir, certo? Muito obrigado a todos aí, espero que tenha ajudado. Eba.